Fala rapaziada, pra você aí que não me conhece, meu nome é Yuri e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Bitcoin. Vou fazer aqui uma análise completa depois de todo esse derretimento. Tá valendo a pena comprar? Não tá? O que é pra gente fazer? Então vamos conversar bastante sobre isso ao longo do vídeo, vamos lá? Então vamos lá rapaziada, vamos dar início aqui ao videozinho de hoje, indo direto ao ponto e já fazendo uma análise completa do Bitcoin, tá? Hoje não vai ter muito papo não, eu já vou entrar direto no gráfico e vamos fazer uma análise. Cara, olha só, uma coisa que eu quero falar agora no início do vídeo é o seguinte: nessas últimas semanas nós vimos ali que o mercado está totalmente apocalíptico, né? Nós vimos ali a FTX dando um problema absurdo e o Bitcoin derreteu de uma forma inacreditável. Desde que isso começou a acontecer, cara, muita gente tem me mandado mensagem no privado me perguntando sobre call de criptomoeda. Yuri, agora que o Bitcoin tá derretendo, você acha que vale a pena comprar Bitcoin? Yuri, agora que o Bitcoin tá caindo, se você acha que vale a pena comprar tal criptomoeda, é a hora de vender, é a hora de comprar? Cara, entenda de uma vez por todas, tá? Eu não passo call de forma alguma. Não adianta me mandar mensagem no privado, mensagem no Instagram, me perguntando sobre call de moeda, que eu não vou dar nenhum tipo de call que possa influenciar diretamente nos seus investimentos. Eu sempre vou responder a mesma coisa: aprenda sobre análise gráfica, faça a sua própria análise e aí você vai chegar a uma conclusão se vale a pena ou não para você fazer o investimento naquela criptomoeda naquele momento específico que você está analisando. Então, por exemplo, a análise que eu vou fazer aqui agora nada mais é do que uma análise gráfica baseada em movimentos passados. Não significa que vão se repetir no futuro e é por isso que o nome disso aqui se trata de especulação, meu querido. E é por isso que nem eu e ninguém que faz análise gráfica no YouTube, não importa se ele é estudado, se ele ganhou trilhões com trading, não importa, cara, ninguém é dono da verdade quando se trata de análise gráfica. Mas partindo de um princípio lógico, onde existem vários estudos que mostram que a análise gráfica é efetiva ao longo do tempo, é óbvio que vale a pena você aprender, que vai ajudar muito nos seus investimentos, beleza? Dito isso, já vamos dar início aqui na análise, vou maximizar o gráfico e vamos começar a brincadeira. A primeira coisa que eu quero falar aqui na nossa análise é o seguinte, tá, cara? Nós temos aqui, né, essa linha de tendência de baixa que já tá, né, marcada no Bitcoin há muitos meses. Na verdade, agora, se você for dar uma olhadinha, ó, desde novembro do ano passado, nós já estamos vendo essa movimentação de baixa acontecendo no Bitcoin de forma progressiva. Então nós temos aqui essa linha de tendência de baixa que já está mais ou menos por um ano, né? Então já temos um ano essa linha de tendência de baixa. Na última análise que eu fiz, eu já tinha comentado o fato, né, do Bitcoin começar a fazer aqui, ó, o rompimento dessa linha de tendência de baixa. E de fato foi isso que aconteceu. E lá eu expliquei também no último vídeo, né, do Bitcoin, eu expliquei ali quais são as movimentações que poderiam vir a acontecer com o rompimento dessa linha de tendência de baixa. E de fato aconteceram. Só que, cara, como o mercado ele é totalmente especulativo, não é porque ele rompeu uma linha de tendência de baixa que agora o negócio vai simplesmente explodir para cima. Não, cara, existem notícias que influenciam diretamente no preço de cada ativo que está no mercado financeiro. E foi isso que aconteceu nessas últimas semanas com a questão aí da FTX. Não tem como prever um negócio desse. E aí é claro, né, que a partir do momento que ele rompeu essa linha de tendência de baixa e nós vimos aqui, né, uma movimentação muito bonita de alta acontecendo, logo depois com a notícia da FTX, o negócio veio ali a derrubar o mercado de uma forma absurda, certo? E é claro que com toda essa queda, o Bitcoin também apresentou várias oportunidades interessantíssimas para quem trabalha com o mercado futuro do ativo, né? Para quem gosta de trabalhar vendido no Bitcoin, por exemplo. Eu vou botar no gráfico de 4 horas só para você ter uma noção da oportunidade incrível que o Bitcoin deu aqui de você conseguir fazer uma vendinha e ganhar um dinheirinho nesses últimos dias. Se liga só. Pelo gráfico de 4 horas, tá? Eu vou deixar marcado aqui os fundos anteriores, que é justamente essa regiãozinha aqui, ó, próxima à região de 18 mil dólares, que era justamente o fundo que ele não conseguia fazer o rompimento há mais de 6 meses. Todas as vezes, né, que ele vinha bater nesse fundo dos 18 mil dólares, ele tinha uma rejeição absurda. Ele não conseguia fazer o rompimento dessa região de jeito nenhum. Logo depois, nós vimos aquele vindo mais uma vez, não conseguiu fazer o rompimento, fez uma acumulação absurda e agora sim, de fato, ele conseguiu fazer o rompimento dessa região. Cara, olha só, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando um pouquinho sobre análise gráfica, explicando, né, os fundamentos básicos da análise gráfica, e dentro de fundamento básico de análise gráfica, cara, estão ali suporte e resistência. Se você não sabe o que é, dá uma procurada aí no canal, que lá tem eu explicando exatamente tudo sobre suporte e resistência, explicando da forma mais simples possível, cara. É basicamente o seguinte, né, todas as vezes que você localizar um ponto no gráfico, aonde ele é um suporte ou uma resistência, quando esse ponto ele for rompido, automaticamente ele vai virar o oposto, e é o que a gente está vendo aqui agora. Nós temos esses fundos anteriores que são vários suportes, né, por volta aqui da região de 18 mil dólares. Agora que aconteceu esse caso da FTX, o que aconteceu? Esse ponto ele foi rompido, ou seja, esse suporte agora vai trabalhar como uma resistência,
Então, cara, foi um ponto de venda maravilhoso para quem ficou acompanhando a movimentação minúcia de movimento aqui, né, de ponto a ponto do que estava acontecendo com o Bitcoin. Então, por exemplo, se você estivesse acompanhando pelo gráfico de 4 horas, você viu que o Bitcoin de fato conseguiu romper esses fundos anteriores. Quando ele voltou, já automaticamente já era para você ficar de olho. Pô, peraí, isso aqui é o fundo anterior, né, que ele estava respeitando, agora ele vai trabalhar como uma resistência para dar continuidade a toda a movimentação de baixa. Você vai vender na hora que ele tocar esse ponto? Negativo, cara. Você tem que ver exatamente o que vai acontecer. E o que aconteceu? Pelo gráfico de 4 horas, por exemplo, olha os candles aqui já mostrando, né, uma certa fraquejada no movimento, mostrando que ele não ia ter força suficiente de continuar essa subida que ele estava dando. E aqui ele deixou pra gente, cara, 2 candles muito bonitos de indecisão, mostrando que a ponta compradora já estava muito fraca e a ponta vendedora já estava um pouco mais forte quando ele tocou justamente esse ponto que era, né, esse fundo anterior que estava sendo respeitado há mais de 6 meses. E a partir daí você já poderia ter uma leitura que essa continuidade de baixa pelo menos ia acontecer mais uma vez para tentar continuar, né, rompendo esse fundo aqui, ó, e dar continuidade a toda essa movimentação que ele estava apresentando nesses últimos dias. Ó, eu peguei o point fix aqui agora para o desenho ficar um pouquinho mais bonito, mas é basicamente isso, né? Você vai esperar o rompimento aqui do suporte, logo depois você sabe que esse suporte provavelmente agora vai trabalhar como uma resistência. Quando você vê o ativo voltando, vai esperar para ver como que os candles vão se apresentar para você. Se você vê que de fato está tendo uma rejeição daquele ponto, você pode pegar uma venda, pelo menos, né, para pegar o famoso teste de fundo, que seria uma continuidade desse movimento. É claro que você não vai pegar esse trade esperando que o negócio vá derreter eternamente para você ficar milionário. Não, esse tipo de trade é para você pegar e esticar ele ao máximo até o ponto que você tem de referência, que nesse caso aqui seria o fundo anterior, né, que foi esse fundo que ele apresentou por volta aqui da regiãozinha de 15 mil dólares, tá? Ele fez um teste aqui, você ia conseguir fazer um dinheiro bem interessante se você trabalha com o mercado futuro de Bitcoin. Agora, só pra gente finalizar o vídeo, cara, eu vou responder a pergunta principal que me fizeram no privado. Yuri, vale a pena comprar o Bitcoin agora? O que você acha que vai acontecer? Cara, entenda uma coisa de uma vez por todas. O mercado de criptomoedas está uma incerteza absurda. Eu, por exemplo, eu estou muito pouco exposto ao mercado de cripto. Até eu, cara, que sou um defensor absurdo do Bitcoin, estou muito pouco exposto nesse exato momento. Se o Bitcoin, por exemplo, vier a custar $1000 amanhã, cara, eu vou perder dinheiro? Vou, com certeza, porque eu estou comprado em Bitcoin. Mas a parcela é muito pequenininha do meu patrimônio. Então eu não estou muito preocupado com isso nesse exato momento, tá? Agora, o que eu quero falar seria sobre a movimentação futura. Entenda uma coisa, cara, partindo do princípio que estamos vivendo uma incerteza, qualquer notícia que aconteça no mercado, cara, a movimentação é muito brusca. Então evite estar posicionado em qualquer criptoativo nesse exato momento. Escuta o que eu tô falando. Cara, a não ser que você esteja como eu, pouquíssimo exposto, ou seja, se aconteceu um problemaço, você não vai ser afetado de forma alguma. Aí tudo bem, não tem problema nenhum, você tá jogando ali com o que você tem, você sabe que você pode perder aquilo, então não tem nenhum tipo de problema. Agora, pô, você pegar o seu salário pra ficar comprando Bitcoin porque você acha que tá barato, cara, infelizmente é muito perigoso, beleza? Então, só pra finalizar o vídeo falando sobre a movimentação atual do Bitcoin, cara, é basicamente o seguinte, né? Nós estamos vendo aqui o famoso squeeze de movimento. Se você bater o olho, é como se fosse um triângulo. Você está vendo aqui sempre topos mais baixos que os topos anteriores e você está vendo fundos mais altos que os fundos anteriores. Ou seja, você está vendo o movimento sempre ficando um pouquinho mais apertado. E, cara, isso é muito perigoso, porque ele pode explodir para qualquer um dos lados. É um movimento que ele está como se fosse uma acumulação, esperando só uma faísca para explodir. Então não vale a pena você estar se posicionando nesse exato momento, nem na compra e nem na venda. Espera ele tomar partido para um lado e a partir daí você faz aquele trade que eu sempre falo para vocês fazerem, que é o que? Por exemplo, você quer comprar o Bitcoin? Beleza, cara, localiza aonde que é o topo de referência anterior. O topo de referência anterior, nesse caso aqui, seria justamente esse aqui por volta da região de 21 mil dólares e 500 que ele fez algumas semanas atrás. Então, se você quer comprar o ativo, na minha opinião, a forma mais simples e mais básica e mais segura de você comprar o Bitcoin seria você esperar uma movimentação de alta acontecendo aqui no Bitcoin até ele fazer o rompimento desse topo de referência anterior e a partir daí você faz uma compra quando ele fizer o respiro de movimento, que seria, né, o pullback nesse ponto, que é basicamente o que eu expliquei aqui o vídeo todo. Você vai utilizar, né, um ponto que até então é dado como uma resistência, quando ele fizer o rompimento, ele vai agora trabalhar como suporte e você vai fazer uma compra justamente baseado, né, em toda a continuidade de movimento que ele apresentou nessas semanas aí que você
você está analisando Bitcoin. Cara, fora isso, não vale a pena você estar se posicionando agora. Espera um pouquinho que eu tenho certeza que você vai me agradecer depois, certo? Resumindo o vídeo em poucas palavras, Yuri, vale a pena comprar o Bitcoin? É claro que não vale a pena comprar nesse exato momento, porque ele está num squeeze de movimento. Espera ele apresentar uma movimentação um pouquinho mais bonita de alta e a partir daí, né, se você tiver uma estratégia por trás, vai comprando de pouquinho em pouquinho. Sempre vai aumentando a sua mão de forma gradativa. Nunca fique 100% exposto, nunca compre todo o dinheiro que você tem de uma vez. Sempre vai aumentando de pouquinho em pouquinho para você não ficar perdendo dinheiro à toa. Então, Yuri, o que você acha que vai acontecer? Que esse negócio vai continuar caindo ou é agora que ele vai parar de cair e vai começar a subir? Cara, olha só, pela análise lógica, isso aqui você não precisa nem saber de análise gráfica. Qual é a análise lógica da parada? Pô, o ativo tá caindo há um ano, tá? Por que ele vai parar de cair nesse exato momento? Não tem como ninguém falar que agora que é o ponto específico que ele vai parar de cair. Não, principalmente quando a gente tá vendo que ele acabou de fazer, né, o rompimento desse fundo anterior, que é um fundo importantíssimo para ativo, que ele tava segurando há meses. Agora que ele fez o rompimento desse fundo, pô, é muita audácia eu chegar aqui e falar para vocês que é o ponto maravilhoso de compra, porque agora que ele vai começar a explodir para cima. Então, assim, pela análise lógica, é que ele vai continuar caindo sim. Porém, não vale a pena você comprar ou vender agora, porque eu acabei de falar, né? Ele tá no meio de um squeeze de movimento, um movimento muito indeciso. Espera um pouquinho mais até você tomar partido para um lado para tentar fazer um dinheirinho no Bitcoin, certo? E basicamente nós ficamos por aqui, cara. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, meu querido, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço, valeu e tchau, tchau.